Paz, meus irmãos, tudo na graça aí, misericórdia de papai. Então, tá bom demais da conta, né? Com Jesus no barco, gente, tudo fica bom, né? Vamos tocar um pouquinho de viola primeiro? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus nos ensina, né? Já conversou sobre isso em Mateus 6. E vocês, quando orarem, orem assim: Nosso Pai Celestial, aquele que nos criou, porque é o único assunto que fecha, não adianta o diabo, certo? Porque existe o bem e o mal. Se existe o bem, né? Nós vemos isso aí, não tem como não ver, né? O bem vem da parte de Deus, nos levando a um conserto, e o mal, certo? Só que tem uma coisa, gente: nada acontece sem a permissão de Deus. Tem que ter duas permissões: a sua e a de Deus. Se você permite que o mal faça ninho na sua mente e te leve você a consequências horríveis, atitudes nossas levam nós ao buraco, leva para a escuridão, leva para um lugar escondido, certo? Da luz de Deus. A decisão é nossa, nós temos o livre-arbítrio. Eu vou contar uma experiência que eu tive agora nessa pescaria. Ao chegar no lugar onde eu fui, certo? Lá no Samurá, nós passamos pelas porteiras, né? Eu via lá aquelas casinhas que eles põem nas portas das fazendas. Só que eu nem me atentei para aquilo, não dei muita bola, certo? E fui, né, para esse rancho lá, para esse lugar. E tudo correu muito bem, graças ao Papai do Céu, né? Ele nos guardou, nos protegeu na viagem de ida, né? E quando foi no outro dia de manhã, eu acordo, eu não levanto da cama, certo? Só quando eu estou com muita vontade de ir no banheiro, eu vou no banheiro primeiro, depois volto, certo? E me ajoelho ali e oro. Mas ao contrário não, ao contrário eu escorrego da cama, já caio de joelho e já, né, dá orar. Cara, a hora que eu fiz isso lá no rancho, no lugar onde eu estava, que eu pus meu joelho no chão, que eu dobrei que eu pus o rosto no chão, certo, de olhos fechados, na hora, o demônio que domina a região lá veio receber a adoração. Ele projetou na minha frente ali, certo? Eu de olhos fechados, ele projetou na minha frente. Mas assim, como é que isso funciona? Funciona na sua mente. Na nossa mente é que funciona tudo. O diabo, ele ataca a nossa mente, certo? Ele atacando a nossa mente, ele ataca todo o resto do corpo. Deixa todo o resto do corpo à mercê dele. Assim como a parte de Deus também. A parte de Deus também é na mente, é na fé, certo? Mas só que em relação ao diabo você não precisa ter fé. Você já faz, né? Você já, desde que lá que a nossa mãe Eva fez o que fez, nosso pai fez o que fez, certo? Deles veio toda a descendência da terra. É pela fé também isso aí, certo? Depois você vai entendendo, Deus vai revelando coisas para você,
certo? De uma forma linda, maravilhosa, gostosa, certo? Você vai entendendo como é que esse mundo funciona. Por que que é assim? Por que que as pessoas agem dessa forma? Então, às vezes, inconscientemente, você está idolatrando. Aí eu orei, né? Lógico, a hora que ele projetou na minha frente, eu falei assim: Senhor, desce fogo e queima. Agora não é só aqui não, é toda a região. Desce fogo, vai queimando. Queima com o teu fogo santo, com o teu fogo poderoso, certo? Ah, sai pra lá, capeta, em nome de Jesus. Mas como que ele se revelou a você? Aí que tá o pé da coisa. Outra hora eu estava assistindo um vídeo e o padre falou: ah, mas os evangélicos falam que nós fazemos escultura, mas a escultura ela não é a fim de idolatria. Talvez até fez inconscientemente ali, certo? Mas se você não tem Jesus no seu coração de uma forma linda e maravilhosa, o diabo te leva a fazer coisas para ele. Ele não dá bola pro livre-arbítrio. Deus sim, Deus zela de você dentro do livre-arbítrio. Mas o inimigo não. O inimigo, filho, ele vem para arrebentar. Ele é invejoso, ele E por que Deus permitiu o inimigo? Não foi Deus que permitiu o inimigo, foi nós. Quem pecou contra Deus foi nós. A partir do momento lá que eles fizeram o que fizeram, certo? Nosso pai e nossa mãe, nosso pai, né? Foi nós que pecamos contra Deus em dar ouvido a Satanás. Satanás se projetou em que jeito lá no começo? Não foi pela serpente? Na mente. Só que ele tinha que usar algo ali, mas certo? Assim como Deus usou a mula para falar com um profeta burro lá. Agora eu esqueci o nome dele. O diabo usou a serpente. Então, de alguma forma, eles conseguem fazer isso. Tanto Deus quanto o diabo conseguem. Mas só que de Deus, ele te deu o livre-arbítrio e quer que você o busque, né? Como está no livro de Atos. Nem que seja tateando, certo? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Me ajuda, por favor. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero estar perto de Ti. Se você faz isso, Deus vai te levando você para perto dele. Em situações boas ou ruins, viu? E às vezes Deus, se você está muito confortável, certo? E está achando que não está precisando de Deus, e você fez uma oração lá atrás, quando você era criança. A minha história começou quando eu tinha 3, 4 anos, certo? 5, 6, né? Deus não fala para minha idade certinha, mas eu também não fui investigar esse assunto certinho. Quando eu ia para o céu e vi todo o céu em festa, a minha história começou lá. E foi me converter só aos 35. Gente, a idolatria não precisa de você ser consciente que você está idolatrando. Eu falei do padre. Se dividir em 2 não tem importância não, gente. Eu vou mandar 2 vezes se precisar. Depois nós vai pro YouTube, aí fica mais fácil. O padre falando ali que mas se Moisés construiu os querubins e colocou em cima da arca, construiu a serpente e colocou no madeiro, certo? Essas esculturas que nós fazemos não tem problema nenhum. Posso perguntar uma coisinha pra você? Vou te perguntar uma coisinha. Quem mandou Moisés construir os querubins? Não foi Deus? Deus representava a arca representava o poder de Deus, certo? Quando você vai para o livro de Isaías fala assim: ai de mim que vi o alto subir no trono, os querubins, né, voavam, né? Tem que ir lá ler, que faz tempo que eu li isso, certo? Deus trouxe o céu para a terra ali representando a arca, né, de uma maneira pequena.
quando na serpente foi para nos proteger nas nossas gerações, né? Se não fosse isso, as cobras tinham matado todo o povo. Então Deus não achou outra maneira de fazer, né? Ali, ele fez aquilo que fez a serpente, embora ela já apontava para o Senhor Jesus. Então quem mandou Deus fazer essas coisas foi... Quem mandou Moisés fazer essas coisas foi Deus, certo? Então se Deus manda, não tenta ensinar Deus a ser Deus, não, que você vai se lascar. Agora, essas outras coisas, quem fez foi homens, certo? Essas outras escrituras, quem fez foi homens, certo? Instruído por Satanás. Aí que o bicho pega, meu irmão, meu querido. Certo? Não estou aqui para fazer terrorismo, não estou aqui para falar mal da Igreja Católica. Estou aqui para falar mal das escrituras, dos homens que deixaram isso entrar dentro da Igreja Católica. São meus irmãos, são brasileiros, são gente minha. E o capeta que se lasque. Certo? Se você quer ser de Jesus, aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E abandona as táticas que o Satanás armou para nós, as arapucas, a sataneira, né? Quer dizer, a sataneira Deus arma para poder pegar Satanás. Certo? Começou lá atrás na minha vida, certo? Pode entrar na sua vida se você quiser, certo? Mas só que, meu querido, o buraco é mais embaixo. Tem que rejeitar tudo. Aquele que não rejeita pai, não rejeita mãe, certo? Por que rejeitar pai, rejeitar mãe, rejeitar irmão? Se o seu irmão não quer servir Jesus, se o seu pai não quer servir Jesus, certo? Não significa que você não vai orar por eles. Você vai orar, mas você tem que deixar eles até eles querer o Deus que você serve, Jesus Cristo. Eu falo para meus filhos, minha esposa, meus filhos, meu pastor, eu falei isso pro meu pastor esses dias, certo? Se você atrapalhar o projeto de Deus na minha vida, sai da minha frente, senão eu te atropelo. Fizeram isso comigo lá atrás já, certo? Saí do meio de um povo, fui para o meio do povo, depois do outro povo. Eu vou contar isso aí depois, tudo certinho para vocês. Certo? Até hoje a gente perde um pouquinho as trambeiras, você até me perde desculpa aí. Porque Satanás usa pessoas para nos ferrar. E Deus está tentando consertar a coisa desde ela. Certo? Que a graça, a bênção, a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Você tem uma semana cheia da graça de Deus. Se você buscar o Senhor Jesus, você vai conseguir. Você vai vencer. Certo? Quando você vai para o livro de Eliseu, certo? Tem uma parte do Eliseu ali que ele estava sitiado numa cidade, ele estava revelando os segredos do rei oposto lá, o que estava tentando perseguir os povos de Israel, certo? Aí o menino, um dos moços dele, levanta de manhã e vê, ai Senhor, a cidade está cercada. Aí o Eliseu chega, olha e vê os anjos de Deus, as carruagens de Deus, né? Assim, não, muito mais forte é o que está conosco do que o que está com eles. E ele orou ali, certo? Gente, eu só dou o caminho das pedras para vocês orar, ir lá e buscar estudar. Um homem de pouco estudo, muito pouco estudo, demorou 20 e tantos anos para poder chegar até nesse ponto de gravar isso aqui sem restrição, certo? Eu chegava, até hoje, ao gravar esses vídeos, as minhas pernas bambeiam, certo? Eu tinha pavor de gente, muita gente, né, de falar para muita gente. Eu ficava nervoso, né? Até a pastora comentou sobre isso esse final de semana. Você, quando fica nervoso, você fala muito, mas fala muito, mas fala do jeito errado. Para me controlar a minha boca, para me controlar o meu espírito, a minha alma, né? Porque o meu espírito é pacato, certo? A alma, certo? O nosso corpo armazena, certo? Nosso cérebro armazena as coisas de Deus. A nossa alma, ela não sente dor, então ela é leviana, certo?
Nossa alma está aí e ela coisa. Portanto, o Senhor Jesus fala, só, vocês têm que temer aquele que manda a alma para o inferno. Mas só que ela vai para o inferno com as lembranças, viu? Com as lembranças da agora. Certo? Ela tem memória. A nossa alma tem memória. Mas se você não usar as suas experiências para controlar a sua alma, você vai ter problemas. E o inferno está esperando. Para quem não quer viver a vida, certo? Aí você tem que parar de idolatrar o sexo, parar de idolatrar essas porcariadas que enfiaram na nossa mente, certo? Tem que parar de idolatrar essas coisas, certo? E eu tô falando esse testemunho porque eu já gravei outro, certo? Essa mensagem, certo? Eu já tinha gravado outra. E o Senhor falou, não, é para você falar sobre a sua experiência da pescaria. Ela é grande? É, mas é para quem quer, certo? Para quem quer Jesus. Se você quer Jesus, meu querido, a coisa é assim que funciona. Não posso mudar nada, porque é Deus que está fazendo. Eu tinha pavor de conversar para muita gente. Por muitos anos eu tentei fazer esses vídeos, mas eu não conseguia, certo? O inimigo ainda tinha acesso sobre a minha mente, que eu não entendia muito isso. Hoje eu entendo. O nosso espírito, ele testifica das coisas de Deus em você. Quando você aceita o Senhor Jesus, teu espírito, vem o Espírito Santo, o Espírito do próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo, e adentra no seu espírito e ele te leva. Só que ele não invade o seu corpo, a sua mente, de forma, ele dá o conselho para você, no seu consciente, ele te dá o conselho. Certo? Só que a alma também está querendo agitar e o diabo está do lado de fora tirando as setas naqueles pontos que ele quer levar a sua alma. Certo? Aí quem fecha tudo? O seu cérebro. O seu cérebro que fecha. Se você vai decidir fazer aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Certo? Errado, certo, certo, errado, certo. O seu cérebro é que tem que somar tudo isso. Certo? Tudo que eu falo para você está armazenado no seu cérebro. Vai ficar armazenado. De alguma forma vai ficar armazenado. Nem que seja toda a mensagem, mas um pedaço dela. Certo? Então a decisão corporal é sua. Certo? Que vai ter condenação para ele também lá. Que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante de Deus. Certo? Aí vai juntar a sua alma e teu corpo vai ser condenado. Zezinho, mas isso é terrível. É terrível sim. Quem não quer Deus, Deus também rejeita ele. Nós tem mania de culpar Deus pelos nossos erros. Quem errou foi nós, nossos pais. E veio de geração em geração. E ele, desde lá, está tentando consertar a bagaça. A merda que nós fizemos. Tá? Um abraço. Que Deus abençoe. Que sua semana seja uma semana de escolhas certas, certo? Colocando Jesus no seu coração e buscando, certo? E passa por cima de quem tiver que passar, que te impede você de alcançar Deus, certo? Precisa brigar? Não precisa brigar. Paulo fala que a nossa briga não é contra a carne nem contra sangue, contra o diabo. Só que o diabo está dando muita... Se a pessoa estiver muito possuída pelo diabo, você só ora, rejeita. Está amarrado em nome de Jesus, certo? Pode falar só em pensamento que Deus escuta, certo? Deus envia o anjo dele e amarra o demônio que está te afrontando ali, certo? E a pessoa não fica nem sabendo, certo? Porque a hora que ela vê, ela cai em si, certo? Porque Deus criou o homem para ser feliz, para ser, para levar uma vida gostosa, certo? Um abraço, Deus te abençoe.